Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me vendo. Eu sou o professor Hudson Monteiro de Biologia e estamos aqui com mais uma aula sobre Reino das Plantas, Botânica. Pessoas, nessa aula a gente vai falar sobre o grupo das Gimnospermas e das Angiospermas. Já temos vídeos sobre introdução, sobre os grupos de planta e sobre o grupo das Criptógamas, que são Briófitas e Pteridófitas. Clica no cardzinho que vai aparecer aí e assiste esses outros vídeos, caso você não tenha visto ainda. Se você já viu, então vamos junto falar de gimnospermas e angiospermas. Bom, gimnospermas é um grupo de plantas vasculares, assim como a gente já estava falando, né? As pteridófitas também são vasculares, né? São as plantas que têm os vasos condutores, xilema e floema, né? Então as que têm raiz, caule e folha como estruturas básicas da planta. Como eu tinha comentado, não são todas as plantas que têm isso. Briófita, por exemplo, não tem. Então aqui eu tenho caule, folha, raiz, e a novidade evolutiva desse grupo em relação às pteridófitas é essa estrutura aqui, ó, a semente. Além disso, ela é uma fanerógama, né? Elas têm a parte reprodutora bem visível, diferente do que a gente tinha visto em Briófita e Pteridófita, que é uma parte bem escondidinha, pequenininha, num cantinho. Agora não. Essas plantas, gimnospermas e angiospermas, elas são fanerógamas porque elas têm estruturas reprodutivas muito grandes e visíveis. No caso aqui das gimnospermas, ela tem uma estrutura chamada de estróbilo, que pode ser um estróbilo masculino ou feminino. E aí eu chamo de monóica, uma planta que a mesma planta ela tem um estróbilo masculino e também o feminino, ou pode ser uma planta dioica com o sexo separado. Então você vai ter uma planta que só tem os estróbilos masculinos e uma outra planta que tem estróbilos femininos. Beleza? Isso vai variar de espécie para espécie. Mas a gente tem muitas hermafroditas aí, né, monóicas, que tem os dois estróbilos, então ela pode fazer uma autofecundação. Se ela for dioica, sexo separado, então eu vou ter que ter uma planta mandando gameta para outra e vice-versa. Beleza? Porque aí eu tenho uma planta macho e uma planta fêmea. Ou eu posso ter uma planta hermafrodita que ela mesma consegue se fecundar, ou ela consegue fecundar outras também. Ok? Tranquilo? Bom, assim como as pteridófitas, a maior fase que eu tenho é a fase de esporófito, né? Essa é a fase dominante, a fase duradoura. Uma novidade que tem aqui é, eu tenho agora semente, eu tenho agora o grão de pólen, que vai ser a estrutura que vai conter o gameta masculino, e eu tenho o óvulo, que é a estrutura que vai conter o gameta feminino. A polinização, ou seja, o transporte desse pólen da parte masculina para a parte feminina, é pelo vento. Então as gimnospermas usam o vento como agente polinizador. A gente tem um nome para esse evento, é anemofilia. Anemo, vento, filia, gosta. Então elas gostam do vento, o vento é que faz o transporte desses gametas, desse grão de pólen, de uma região masculina para a região feminina, que pode ser da mesma planta, se ela for monóica, ou plantas diferentes, se ela for dioica. Então, as gimnospermas têm raiz, caule e folha, estróbilos e sementes. Esse aqui vai ser formado também lá durante o processo. Então vamos acompanhar esse ciclo de vida aqui, ó. Então tem o estróbilo masculino, que eu chamo de microestróbilo, e aqui o estróbilo feminino, que eu chamo de megaestróbilo. No megaestróbilo, eu vou ter a formação de um megaesporângio, que vai me formar um megaesporócito, que por meiose vai gerar ali o meu óvulo. E lá dentro o gameta, que é o megasporo. Esse megasporo, quando ele entrar em contato com o grão de pólen, eles vão se juntar, né? Esse grão de pólen ele forma ali o tubo polínico, onde ele vai transportar o núcleo dele para se juntar ali com o meu megaesporo, lá no meu megaesporófito. Quando acontecer essa fecundação, a osfera vai se juntar com esse embriãozinho, aliás, com esse gametinha, e aí vai formar o meu embrião. Esse meu embrião é que vai fazer parte aqui da minha semente. Porém, eu tenho aqui núcleos que estavam no grão de pólen que só ficaram aqui por fora. Então eu tenho um embrião que vai se desenvolver e ao redor dele
eu vou ter a formação de um tecido nutritivo, que é justamente a semente. Então, a partir de um núcleo que ficou ali, né, ao redor do meu megasporófito, você teve a fecundação que deu origem ao embrião, e o que ficou aqui de fora, ele vai formar um tecido nutritivo, que é o que forma a minha semente. Essa semente, quando ela germinar, ela vai dar origem ali a uma folhinha, um caule, uma raiz, que vai formar uma planta jovem, um esporófito jovem, que vai desenvolver no esporófito adulto, e aí continua o ciclo, beleza? Então esse é o ciclo de vida que a gente tem das gimnospermas. Então vamos ver aqui o que acontece com cada um. Então aqui eu tenho o microsporofilo. É ele que vai produzir, por meiose, esse microsporo que vai dar origem ao grão de pólen. Lá no grão de pólen eu tenho essa célula geradora e essa célula do tubo polínico. E o grão de pólen ele tem também essa estruturazinha aqui, ó, que é como se fosse uma asinha. Porque lembra que ele é transportado pelo vento, né? Na anemofilia, a polinização pelo vento. Então ele tem uma estruturazinha aqui que ajuda na aerodinâmica dele. Quando ele chegar ali e encaixar na parte feminina, quando ele chegar finalmente na parte feminina, ele vai formar esse tubo, né, que é o tubo polínico, e por esse tubo polínico ele tem ali os gametas masculinos. Então ele tem duas células ali espermatogênicas, só que uma é estéril e a outra não. Então esses gametas masculinos aqui vão ser transportados para a parte feminina. Vamos aqui na parte feminina então. Então você tem um megasporófito, né? O megasporófito 2N, que por meiose ele vai formar um megasporo, tá? Essas outras células que vão ser formadas vão degenerar, vai sobrar só uma, e ele vai investir todos os nutrientes nessa uma aqui. Isso aqui é o que vai virar a osfera. E esse outro tecido aqui ao redor faz parte do megagametófito. Isso tudo é a estrutura do óvulo. Quando acontece a fecundação, essa célulazinha aqui, ela entra em contato com a osfera e aí eu formo o meu embrião 2N. Ao redor do embrião eu tenho lá um megagametófito e é ele que vai se desenvolver nesse tecido nutritivo para o embrião. Isso tudo aqui vai me transformar na semente. Então o que está sendo desenvolvido ali dentro dessa estrutura, né, dentro desse megasporócito, vai formar a minha semente. Então lá na semente ela tem ali um princípio de raiz, um princípio de cotiledone aqui, né, que vão ser as primeiras folhinhas, e ela tem aqui uma casca, um ápice e a parte que era ali do megagametófito, né, essa partezinha aqui é o que serve de nutrição para esse embrião. Por isso que a semente é uma estrutura tão desenvolvida, porque ela tem a nutrição para esse embrião aqui. Por isso que a semente ela pode ser jogada para algum lugar, então pode ser transportada pelo vento, por animal, etc. E quando ela chega num local favorável, ela começa a germinar, porque ali dentro já tem um embrião com nutriente para ele se manter nessa fase inicial de germinação. Até ele conseguir se manter sozinho, até essa plantinha já conseguir se manter sozinha, ela já tem ali uma reserva de nutrientes. Por isso que a semente é uma coisa nutritiva e é por isso que a gente come várias sementes, né? Porque é uma estrutura nutritiva. Beleza? Então esse foi o ciclo de vida de uma gimnosperma. Vamos falar agora então das angiospermas. Então angiospermas são plantas que já estão aí há bastante tempo, mas é o último grupo dessas plantas que surgiu, né? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia de tempo, a linhagem dos mamíferos é mais antiga do que as angiospermas. As angiospermas surgiram aí no planeta mais ou menos ali pelo Cretáceo, uns 70, 75 milhões de anos atrás. A linhagem dos mamíferos é de 200 milhões de anos atrás. Então já tinha mamífero antes de ter angiosperma. O que é estranho, porque hoje a maioria das plantas que a gente conhece é angiosperma. Então ela surgiu por último, mas dominou o ambiente. A maioria das plantas que a gente tem hoje, que a gente come inclusive, são angiospermas, né? Elas têm raiz, caule e folha, como todas as vasculares que a gente viu, e a novidade evolutiva é flor, que é uma estrutura reprodutiva, semente, a gimnosperma já tinha, e o fruto,
Então eu tenho flor e fruto, duas estruturas únicas deste grupo aqui, beleza? A gente divide elas em monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. E a diferença vai ser principalmente na semente, no sistema radicular, nas folhas, na flor, no fruto, mas principalmente aqui na semente, né? Se tem um cotilédone ou dois. Essa vai ser a principal diferença, mas tem outras também. Então a florzinha é uma estrutura reprodutiva, né? Essa aqui inclusive é uma flor hermafrodita, porque tem a parte feminina, que é essa aqui do meio, né? Que é esse carpelo aqui, e a parte masculina, que é esse estamezinho aqui, beleza? Então olha só, lá nas nossas angiospermas a gente tem algumas coisas diferentes. Vamos lá. Bom, então diferenças que a gente tem aqui. Eu tenho também o microesporogênese, né? O processo que vai dar origem ao microsporo, que é a parte masculina, e vai ocorrer lá no saco polínico. Beleza. A microgametogênese é o que vai acontecer lá no interior do grão de pólen para produzir os gametas masculinos. Então, dentro do grão de pólen, né? Então forma o grão de pólen e dentro do grão de pólen eu tenho a produção do gameta. Na megaesporogênese, né, a parte feminina, eu vou ter a formação do megasporo no interior do megaesporângium, que vai estar dentro do óvulo. E lá dentro eu vou formar as células, os gametas femininos, né? Então ela acompanha aqui essa imagem. Então está mostrando aqui a parte feminina, o carpelo. Lá dentro, né, eu tenho, dentro dessa região aqui, eu tenho um óvulo jovem ainda. Esse óvulo jovem tem lá um megaesporócito, que por meiose vai formar esses megasporos. Depois eu vou ter alguns núcleos polares ali. Um desses núcleos polares vai ser fecundado. Os outros, eles vão servir de nutriente para depois da fecundação eu ter aquele tegumento que vai envolver o embrião e formar uma semente bem mais nutritiva. Beleza? Então vamos ver o ciclo de vida para isso ficar mais claro. Então o que a gente tem aqui é um negócio chamado de dupla fecundação. Então nas angiospermas eu tenho um processo chamado de dupla fecundação. Então nesse mecanismo o que vai acontecer é o seguinte: quando o tubo polínico entrar em contato com a parte feminina, né? Então quando o grão de pólen ele entra aqui em contato, ele vai formar o tubo polínico, que vai descer até chegar lá no óvulo. Quando ele encontra com o óvulo, o que vai acontecer é o seguinte: um desses gametinhas vai se juntar com a oosfera, que vai dar origem a um embrião. O outro, ele vai se fundir com os núcleos polares, que já estavam presentes ali na parte feminina, né? Falei no slide anterior, e vai dar origem ao tegumento que reveste aqui o embrião, né? O que a gente chama de endosperma. É esse tecido 3N, que é nutritivo. Não vai desenvolver o embrião, mas vai formar um tegumento extremamente nutritivo aqui para este embrião. Então a dupla fecundação, porque eu tenho a fecundação da oosfera, que vai dar origem ao embrião, e eu tenho a fecundação dos núcleos polares, que vão dar origem a essa endosperma, que vai nutrir esse embrião. E aí eu tenho um tegumento, né, a partir dali, que vai fazer a formação da minha semente. E além disso, nas angiospermas eu ainda tenho a formação do fruto, não é mesmo? Então o que vai acontecer é que esse óvulozinho aqui onde está a semente se desenvolvendo, o próprio óvulo também vai se desenvolver numa estrutura nutritiva com várias sementes. Então essa regiãozinha aqui, ó, esse ovário na verdade, com vários óvulos, cada óvulozinho fecundado vai dar origem a uma semente e essa estrutura aqui do ovário vai dar origem ao fruto. Então ele vai receber uma dose de hormônios, né? A gente vai ter uma aula para falar sobre isso, que vai entender que aconteceu essa fecundação. Então vai acontecer ao mesmo tempo que os óvulos estão sendo fecundados para formar um embriãozinho e a semente, esse ovário aqui vai se desenvolver e formar um fruto que reveste todas essas sementes aqui e forma uma outra camada de proteção e nutrição e também ajuda até na dispersão, porque agora nas angiospermas eu tenho o processo de polinização não somente pelo vento, mas por animais. Eu posso ter vários animais, insetos principalmente, mas outros animais que vão pegar esse fruto, que ele é atrativo e está cheio de sementes, e vão dispersar essa semente. Assim as angiospermas conseguem se espalhar muito mais pelo planeta. Não à toa,
elas são o grupo mais diverso que a gente tem de plantas atualmente, por conta desse mecanismo inovador de produção de sementes e produção do fruto, que ainda é um atrativo para a dispersão das sementes. Beleza? E a gente separa as plantas, né, como eu falei, em monocotiledôneas e dicotiledôneas. 75% das espécies que a gente conhece de angiospermas são as eudicotiledôneas, né, que tem esses dois cotilédonezinhos aqui, né, essas duas folhinhas aqui que vão dar origem depois, né, quando germinar, que pode ter uma reserva, por exemplo, o feijão é um exemplo de dicotiledônea. Quando você planta o feijãozinho, ele brota, ele abre em dois pedacinhos, são os dois cotilédones. Enquanto que 25% das espécies, 23% na verdade, são de monocotiledôneas e só 2% são de dicotiledôneas bem iniciais, bem basais, um pouquinho diferente das principais que a gente tem até hoje. Mas o milho, por exemplo, é um exemplo de monocotiledônea. Ele tem só uma folhinha que brota dali, né? Quem já plantou milho, né? Quem já fez experimento de feijãozinho, né? Eu gosto de fazer do feijão e do milho para a gente poder comparar. Então a principal diferença está aí, mas além disso tem outras diferenças, né, em relação à raiz, enquanto que nas monocotiledôneas a raiz ela cresce em feixes espalhados, e geralmente é uma raiz mais superficial. Nas dicotiledôneas é uma raiz que profunda, é uma raiz principal, e dessa raiz principal brotam as ramificações. O caule das monocotiledôneas eu tenho vários feixes ali de forma irregular de xilema e floema, enquanto que nas dicotiledonas eu tenho sempre xilema para dentro e floema para fora. Então ela cresce por anéis de crescimento, com o xilema sendo jogado para dentro e o floema sendo produzido para fora. Além de outras diferenças nas folhas, nas flores e na própria semente, que é a principal que a gente tinha mencionado. Beleza? Então a gente falou desses grupos de plantas aqui. As embriófitas são essas plantas aqui que têm um embrião multicelular. Briófitas, que não têm vasos condutores. Aí tem as plantas vasculares, Pteridófitas, Gimnosperma e Angiosperma. As plantas com semente, Gimnosperma e Angiosperma. E as plantas com semente, flor e fruto, que é só as Angiospermas. Beleza? E com isso a gente encerra a nossa aula. Por hoje é só, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like. É um conteúdo um pouco complexo por conta do ciclo de vida, então é importante que você tenha visto a primeira aula, né, sobre os ciclos e alternância de geração, e aí você consegue entender melhor as outras aulas sobre o tema, beleza? Fechamos a primeira parte de conteúdo de botânica. Se você quer mais conteúdo de botânica, deixa aqui nos comentários para me saber. A gente ainda pode falar sobre os tecidos, a gente ainda pode falar sobre anatomia, sobre os órgãos, sobre fisiologia, sobre os hormônios. Tem muita coisa ainda para falar sobre planta. Me diga aqui embaixo se você quer que eu fale agora ou eventualmente. Beleza? Então vamos ficando por aqui. Mande esse conteúdo para alguém que você acha que está precisando estudar botânica e até a próxima. Tchau, tchau.